Bombas de calor, painéis solares, ar-condicionado ou trocar as janelas todas de casa? Como é que pode ter uma casa quente no inverno, fresca no verão e com uma conta da luz que não o faça chorar? Para falarmos sobre este e outros temas relacionados com soluções energéticas e climatização, convidei quem sabe do assunto, o André Alves, o meu convidado de hoje do Open Space. Space. Olá André, bem-vindo ao Open Miguel, Space. Obrigado por teres aceito o meu convite para estar aqui nada, presente para uma vai que conversa agradeço. sobre coisas muito interessantes que se relacionam com as nossas casas e com a eficiência energética das nossas casas. Obrigado por teres vindo. Nada, obrigado nós pelo convite. É sempre um prazer rever-te e, portanto, vamos então tentar esclarecer aí algumas questões que possam haver e pronto, e se Exatamente. isso André, ajudar as pessoas. começando pelo princípio, músico, artista, como é que esta vertente da especialização nas soluções energéticas, nas energias renováveis, aparecem na tua vida? É assim, basicamente foi uma oportunidade que me surgiu. Eu estava a estudar tecnologias de informação e comunicação aqui na Esta de Abrantes. Comecei a ver que não era bem por ali o meu caminho, e na altura já se falava nas energias renováveis, obviamente, mas ainda estava muito, ainda era muito embrionária a solução, digamos assim, e comecei a pesquisar de que forma é que eu poderia começar a adquirir alguns conhecimentos, mais na vertente comercial, foi aí que eu comecei, como comercial de energias renováveis. E pronto, e depois comecei a tomar-lhe o gosto, a relação com as pessoas sempre fez parte da minha vida e, portanto, pronto, como disseste, também sou músico e isso também ajuda, portanto tem que haver contacto com o público e, e pronto, e comecei a adquirir os conhecimentos necessários e fui-me desenvolvendo e pronto, e cheguei até onde estamos hoje, felizmente, e vamos continuar. André, uma dos temas do momento, que é a eficiência energética, ainda aqui há uns tempos tivemos aí um grande apagão que nos relembrou da nossa dependência tão grande da eletricidade. Um, uma das coisas que se fala muito hoje em dia e que nós vemos cada vez mais nas nossas paisagens são os painéis solares. Para instalar um painel solar, um painel solar pode ser instalado em qualquer tipo de imóvel? Sim, mediante algumas características, uns estão mais expostos ao sol que outros. Ahm, Regra geral, consegue-se pôr um painel em qualquer moradia, tem que se fazer um estudo com consciência, com coerência, e se chegarmos à conclusão que há uma habitação que não faz sentido colocar painéis porque o cliente não vai ter retorno devido, tem que haver seriedade e explicar ao cliente: "Olha, nestas condições, não aconselhamos que instale painéis por este motivo, para aquilo." Mas, regra geral, quase todas as habitações têm condições para levar painéis, embora nos prédios é um pouco mais complexo, porque tem que haver aprovações, condomínios, atas, também se consegue, mas pronto, aí sim é um processo um pouco mais moroso, mas regra geral não há uma condicionante que possa impedir a aplicação de painéis. Falaste aí numa coisa muito importante que tem a ver com o retorno do investimento. Qual é que é o retorno médio do investimento para quem instala energia solar numa habitação? Para termos uma noção do que estamos a falar. É assim, o retorno de investimento é um bocado subjetivo. Depende muito também do perfil de consumo de cada cliente. Tem que ser feita uma análise em consciência, juntamente com o cliente. Se o cliente conseguir seguir as nossas sugestões, consegue ter um retorno de investimento. Vou dar um valor médio. Estamos a falar que, por exemplo, um kit com baterias, que é o tema do momento, por causa do apagão que tu referiste,
Um kit com baterias é normal, demora um bocadinho mais no investimento, porque também o investimento inicial é superior. Mas estamos a falar em investimentos que rondam sempre a casa dos 7 anos, por aí, mais ou menos. Isto é um valor médio, pode ser menos, pode ser mais, também depende um bocadinho do esforço do cliente. Existem incentivos, né, apoios estatais para quem quer investir nas energias renováveis. Como é que isto funciona? São processos muito burocráticos. Nós sabemos que a parte do pagamento por vezes demora um pouco mais, mas é uma grande ajuda para quem está a pensar em investir nestas questões de eficiência energética, não só na energia solar, mas também nas energias renováveis no geral. Sim, atualmente os apoios estatais estão um bocadinho parados. Ou seja, não existe uma perspectiva de vir a iniciar-se brevemente algum apoio. Existem alguns que estão ativos, que nomeadamente os vales de eficiência, que são para famílias que usufruem da chamada tarifa social. Essas famílias podem usufruir de 3 cheques oferta, digamos assim, que são 3 buchês, de cerca de 1.300 € cada um, que vai para diversas tipologias, obviamente. Embora seja um processo demorado, muito, demasiado para o que deveria de ser, tem funcionado bem. Ainda estão em análise as candidaturas anteriores do ano 2022, é por isso que neste momento está tudo parado, enquanto não terminarem as análises desse apoio anterior, é normal que eles não iniciem um próximo, porque estão a avaliar, perceber se vai haver excedentário orçamental, se não vai haver, isso tudo vai influenciar decisões futuras. Neste momento, o que existe existem apoios para empresas, e para particulares é só o Vale de Eficiência que eu tenha conhecimento. Existe isto, pronto, e depois existem para a indústria, para o comércio, existe alguns apoios que vai depender dos cais, que isso é sempre assim, mas atualmente existem algumas coisas a decorrer, há outras que vão se iniciar, ainda não há datas previstas, Muita mas, incerteza, não é? mas vai haver, sem dúvida. Uma coisa que também importa falar e que não é muito claro para quem tem painéis solares fotovoltaicos ou para quem está a pensar em investir nisso, que tem a ver com a venda do excedente da produção. É viável para pequenos consumidores? Burocraticamente é fácil de resolver essa questão? Como é que funciona? Venda de excedente pode ser vista em duas óticas. Na ótica da rentabilização de capitais e na ótica de rentabilizar o desperdício, digamos assim. Eu sou apologista que qualquer valor que uma pessoa receba a mais, porque o investimento já está feito, é bem-vindo. É bem-vindo. Seja ele 5 euros, seja ele 200 euros. Portanto, a venda de excedente é um processo que não é complexo, porque não é. É um processo que é feito entre o cliente e a entidade compradora. Existem vários no mercado. O cliente, o que nós sugerimos é falar com mais do que uma entidade para perceber qual delas é que oferece um valor mais interessante. Claro que venda de excedente não dá para enriquecer, não dá, porque os valores são consideravelmente baixos, mas é uma forma de rentabilizar capitais. Ou seja, se o cliente já fez o investimento inicial, faz sentido tentar rentabilizá-lo ao máximo. Isso também vai ajudar no retorno, vai ajudar com que o retorno seja mais rápido do próprio investimento. Isto é a minha ótica. Eu considero que vale a pena e faz sentido fazer venda de excedente, seja ele pouco, seja ele muito. André, chegamos agora aqui a uma parte do nosso programa em que vamos colocar aqui algumas questões que foram enviadas durante a semana pelos nossos seguidores nas redes sociais. São questões relacionadas com o tema que estamos aqui a falar.
Por isso, vamos então ver o que é que as pessoas querem saber. Quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber como posso fazer. Eu quero saber o que tu vais dizer. Não aguento mais, eu quero saber. Ora, vamos lá então ver então o que é que perguntam os nossos seguidores nas redes sociais. Já está aí então a primeira questão que vamos colocar, enviada pelo Rui Silva de Santarém, que pergunta, aliás, tenho um amigo que diz que o ar-condicionado gasta menos do que um aquecedor a óleo. Isto é verdade ou é um mito? Isto é totalmente mito, na minha opinião. Hum, os ar-condicionados, claro que depende do ar-condicionado que nós tivermos, se é um ar-condicionado antigo, se é um ar-condicionado recente, que isso tudo influencia. Claro que se estivermos a comparar um ar-condicionado que já tem alguns anos, é normal que a eficiência desse ar-condicionado seja inferior do que um ar-condicionado atual. Pronto, se fizermos uma comparação aos ar-condicionados atuais, que têm todos os sistemas inverter, é mais eficiente do que um aquecedor a óleo. Isso aí não há dúvida. Portanto, fica já aqui este mito desfeito, não é? Portanto, o ar-condicionado gasta menos do que um aquecedor a óleo. Mas há então a segunda questão, enviada pela Sandra Alves de Ponte de Sor, que pergunta, é verdade que os painéis solares funcionam mesmo em dias nublados? Exatamente. Os painéis fotovoltaicos, são diferentes dos painéis solar térmicos. Os painéis solar térmicos que nós usamos para tomar banho, portanto, esses sim necessitam da maior exposição solar possível, que é para poder aquecer a água com mais facilidade, para podermos usufruir dessa água quente. Os fotovoltaicos são painéis que necessitam de luminosidade. Quanto mais luminosidade houver, mais eles produzem, obviamente, mas em dias encobertos ou no pior dia do ano, que geralmente é em dezembro, embora as condições climatéricas estão-se a alterar um bocadinho, mas pronto, em dezembro, que é o pior mês de exposição solar, é um mês que consegue rentabilizar o investimento feito em painéis fotovoltaicos. Mais um mito que fica aqui quebrado, não é? E desfeito, que os painéis solares funcionam mesmo nos dias com muitas nuvens. Última questão enviada pelo Pedro Tomás da Sertã, que pergunta: as baterias que guardam energia solar valem o investimento ou ainda são muito caras para o que fazem? Esta é uma boa questão. É o seguinte, as baterias, na minha opinião, são um excelente investimento. Porquê? É uma tecnologia que ainda tem que ser desenvolvida, obviamente, está em constante crescimento, mas atualmente já justifica fazer este investimento porque o preço, rentabilidade, capacidade de armazenamento das baterias, retorno de investimento, já começa a justificar. Portanto, é uma questão que, com o tempo, não é? Vai acabar por desaparecer porque o preço das baterias está realmente a descer Já e é a o que sua perdemos. eficiência está a subir, o que vai tornar esta questão mais pertinente, até mesmo porque, como falámos há pouco, como tivemos aqui há tempos um grande apagão, as baterias, se calhar, para muita gente poderiam ter dado jeito, não é? Eu tenho painéis fotovoltaicos, não tenho baterias, portanto, fiquei na mesma como a maior parte da população de Portugal. Mas já temos muitos clientes que têm baterias e que não sentiram sequer o apagão porque conseguiram usufruir delas. Também o dia ajudou, porque foi um dia de céu limpo e, portanto, hum, é o futuro, sem dúvida. Já é o Achas, presente. achas que em breve, e falando agora de futuro, achas que em breve todas as casas vão ter de ser autossuficientes em energia? Caminhamos para aí? Caminhamos para isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, deveria de ser obrigatório em habitações novas, além de serem feitas as pré-instalações, que isso é um problema que nós, instaladores, sentimos, que as pré-instalações não são feitas, ou quando são feitas, não são feitas corretamente. Hum, como já é obrigatória a questão do solar térmico, hum, eu acredito que o fotovoltaico seja o passo seguinte.
E também com a proliferação de carros elétricos que vamos tendo atualmente, é uma ajuda também para quem tem esse tipo de carro, não é? Sem dúvida alguma. Embora a questão dos carros elétricos é uma questão um bocadinho controversa. Porquê? O- Poderá não justificar clientes que, por exemplo, um cliente que carrega o carro durante o dia. Esse cliente faz menos sentido colocar baterias, por exemplo, falando na questão das baterias, do que um cliente que faça esse carregamento à noite, por exemplo. Porquê? Porque não faz sentido estar a pôr painéis exageradamente para fazer face a esse consumo, porque depois, se as baterias estiverem lá, também temos que as carregar para a noite. O investimento nessa situação não considero que seja um investimento com um retorno interessante. Vai sempre depender de cada caso, não é? Cada caso é um caso. E da utilização que se dá. Mas, regra geral, sim, é importante ter baterias. Quem tem carros elétricos e não só, hum, o futuro vai passar por aí. Por falar em futuro e em tendências, que novas tecnologias é que estão a aparecer neste setor das energias renováveis e da eficiência energética? As energias renováveis estão em constante mutação. Portanto, como eu expliquei há bocadinho, eu comecei na área há cerca de 14 anos atrás, só para dar uma comparação. Na altura, os painéis, a potência deles andava na ordem dos 180, 200 watts. Atualmente temos painéis de 600, 700, 800. Portanto, a tendência vai ser a que a célula seja mais eficiente e que os painéis comecem a ficar um bocadinho mais pequeninos e que tenham mais potência disponível. Portanto, isto está sempre em mutação, ou seja, todos os dias estão a sair inversores novos, todos os dias estão a sair ares condicionados, como falámos há bocado, mais eficientes. Portanto, isto agora que a inteligência artificial vai abrir novos horizontes também, e portanto isto é um mundo que tem uma mutação constante. Todos os dias estão a sair investidores novos, todos os dias há empresas, marcas novas a desenvolver novos sistemas. Os carregadores elétricos cada vez também vão ser mais eficientes, os íons de lítio, das baterias. Portanto, isto ainda é um mundo que ainda estamos muito longe de chegar ao que nós consideramos o ideal. Por Então, exemplo, daqui a 5, 10 anos, digamos assim, que em termos tecnológicos, 10 anos é muito tempo, não é? Como é que tu vês a casa dos portugueses? Até porque Portugal até tem aderido bem à questão da eletrificação e dos veículos elétricos e da eficiência energética. Somos um país com muito sol, não é? Se bem que já vimos que os painéis fotovoltaicos não precisam assim de tanto sol e que até mesmo no inverno eles produzem. Como é que tu vês daqui a 10 anos a casa dos portugueses? Uma casa inteligente, uma smart home com tudo elétrico? sem dúvida, sem dúvida alguma. Daqui a 10 anos, para todas as habitações, digamos, novas, ou reconstruções, o que seja, vão incidir muito no chamado Home Assistance, ou seja, é que é a domótica. Portanto, o cliente está a sair do trabalho e ele, através do telemóvel, vai dar ordens para a casa fazer o que ele entender. Os painéis vão comunicar, isso já é o presente, porque isso já é possível ser feito, mas pronto, o próprio painel vai fazer gestão de excedentes por ele, que ele já faz isso. O próprio cliente vai passar a dar ordens pronto, a todos os equipamentos que ele necessita ligados àquela hora. Por exemplo, o ar-condicionado. Eu quero que ligues das 7 às 11 da noite, por exemplo. Isso daqui a 10 anos vai ser corriqueiro. Hoje em dia, algumas pessoas já o fazem, que é possível ser feito. Mas daqui a 10 anos vai ser corriqueiro, vai ser uma coisa totalmente banal. Bem, André, vamos agora entrar aqui num outro segmento
do Open Space, onde vou-te colocar uma questão e essa questão tem várias hipóteses de resposta. Uma está certa, ou até pode acontecer que mais do que uma esteja certa, ou até as três podem estar erradas. Vamos ver. Tu é que és o perito na matéria, portanto vais-me dizer. Vamos jogar um pop quiz. Ora então, vamos lá ver qual é que é aqui a primeira questão do nosso pop quiz de hoje. Ela já está. André, qual destas opções ajuda a reduzir o consumo do ar-condicionado? Hipótese A, nunca usar o ar-condicionado. Hipótese B, manter as janelas e portas fechadas quando está ligado. Ou hipótese C, meter uma cunha na EDP. Há aqui mais do que uma que dava um jeito, mas Sim, há aqui uma que está mais certa, não é? É assim, embora a hipótese A também é válida, obviamente, Sim, obviamente, exato. mas efetivamente manter as janelas e as portas fechadas ajudam a manter a amplitude térmica da casa mais possível, digamos assim, e isso também ajuda, obviamente, a melhorar a eficiência do próprio equipamento. Aqui a cunha da EDP não ia ajudar grande coisa. Podem tentar, mas será difícil. Mais uma questão. Qual é o verdadeiro inimigo dos painéis solares? Hipótese A, a sombra. Hipótese B, poeiras e folhas. Hipótese C, pombos, pássaros, gatos e outros utilizadores não autorizados. E isto é uma pergunta que tem várias respostas. Não parece assim tão direta, não é? Não é tão direta, porque é o seguinte: efetivamente a sombra é um problema muito complexo, porque efetivamente basta estar um painel à sombra que afeta todos os painéis que estão ligados, e portanto é por isso que tem que se fazer tal análise que eu lhe expliquei há pouco, que nem todos os telhados permitem, porque tem que se analisar os fatores externos, não é só olhar para o telhado, chegar lá e pôr os painéis, tem que se fazer essa análise. As poeiras, efetivamente, com o passar dos anos, está-se a verificar que cada vez vem mais aquelas poeiras do deserto e afins, que também prejudicam na eficiência do próprio painel, portanto, é por isso que é importante fazer tal chamada manutenção. Os pombos, os pássaros, efetivamente, são um problema. Porquê? Porque os pombos, como veem que o painel está assente em cima da telha, gostam muito de fazer lá o ninho. Pronto, e depois os clientes, quando querem fazer manutenção ao telhado, têm algumas dificuldades em tirar de lá os ninhos. Pronto, é por isso que atualmente existem uns chamados, é uns piquinhos, vá, que nós dizemos que não fere nada ao animal, não há problema nenhum, apenas impede que ele consiga lá chegar e, portanto, mas efetivamente das três, o maior inimigo é o sombreamento, sem dúvida alguma. Muito bem. Vamos então a mais uma questão. Qual destes sistemas é conhecido por ter maior eficiência energética? Hipótese A, um aquecedor a resistência elétrica. Hipótese B, uma bomba de calor. Hipótese C, um cobertor e muita fé. É assim, a efetivamente é o maior cumilão de energia numa habitação, são todos os equipamentos que trabalham a resistências elétricas. Pronto, O cobertor e a fé é o mais barato de todos. esse é o mais barato de todos e até pode funcionar, depende da fé de cada um, obviamente, mas pode funcionar. Mas efetivamente a bomba de calor, sim, é o sistema mais eficiente, das três questões apresentadas, sem dúvida alguma. Muito bem. Vamos então à próxima questão que diz o seguinte: qual o sinal de que tens má climatização em casa? Hipótese A, contas de luz altíssimas. Hipótese B, mantas em julho. Ou hipótese C, os peixes do aquário usam cachecol. Esta aqui é capaz de ser mais fácil de todas, não é? Porque é uma das coisas que nós olhamos primeiro ao fim do mês, é quando chega a conta da luz. A conta da luz. Efetivamente, ter uma má climatização numa habitação faz com que a fatura da luz cresça exponencialmente, obviamente. As mantas em julho é o inverso, é sinal que a casa está tão bem climatizada, precisa de pôr umas mantas porque a casa está gelada. Pronto. Mas há pessoas friorentas, não é? Há pessoas Pois, friorentas. é como tudo na vida, não podemos agradar toda a gente.
Mas e os peixes do aquário com os cascol, efetivamente também é um indício, mas há outras formas de contornar isso. Sim, mas de qualquer forma, a questão económica é sempre uma daquelas coisas que nos fazem pensar quando estamos a ponderar que tipo de equipamento é que utilizamos em casa, se é o ar-condicionado, se é o aquecimento central, se é o aquecedor a óleo. No fim do dia, ou melhor, no fim do mês, é que as coisas se percebem quando vem a conta, mas a utilização é muito importante, não é? O caso a caso, o perceber que tipo de utilização, o espaço, conhecer a área, isso conta tudo, não é? São contas, não é só a conta da luz, há outras contas que têm que se fazer. Sim, existe uma coisa que se chama educação energética. E a nossa função, falo em nome da Ampere Dynamic, que nós, aquilo que nós fazemos é fazer o tal caso a caso, mas também criar algum tipo de educação no nosso cliente final. Porquê? Porque o cliente, o facto de ter lá painéis, não quer dizer que possa manter tudo o que fazia. Ou seja, tem que haver também alguma educação da parte do cliente, ou seja, alguma adaptação às suas rotinas para conseguir ter ao máximo retorno desse próprio investimento, para fazer com que essas tais faturas elevadíssimas venham o mais para baixo possível. Agora, se o cliente não tiver esse tipo de educação, obviamente que a fatura, em vez de ser 40 ou 50 euros, desce só 10 ou 15. Portanto, isso é muito importante e é um trabalho que nós fazemos que nos também diferencia um pouco, que é de fazer o acompanhamento pós-obra, que é isso porque é normal, as pessoas, isto não é o dia a dia delas, e nós temos que também ajudar pronto, a que essa fatura venha o mais para baixo possível. Quanto mais rápido ela fizer o retorno, melhor. Exato, não é só o equipamento topo de gama, é também a parte de saber como utilizar Exatamente. essa parte da eficiência energética, é muito importante. André, muito obrigado por teres Obrigado aceito o pelo convite convite. para fazer parte deste episódio do Open Space. Desejo-te muitas felicidades no teu trabalho e nessa formação importantíssima, a consciencialização das pessoas para a eficiência energética e as energias renováveis. Obrigado, eu, Miguel. Mais uma vez, este podcast é bastante interessante. Desejo-te muita força e corra tudo bem. Muito obrigado, André. Chegamos ao final de mais uma edição do Open Space. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para não perder todas as novidades e os conteúdos que vamos lançando ao longo da semana. Marcamos encontro daqui a uma semana, próxima quarta-feira pelas 21 horas com mais um Open Space. Até lá.